Olá pessoal, aqui é o professor Washington Soares, tudo bem? Primeiro eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like aí nesse vídeo depois e continuarem do jeito que vocês continuam, né, assistindo os vídeos e passando para os colegas. Bom, o assunto de hoje é sobre a África, né, do ponto de vista histórico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os preconceitos que afetam, né, a imagem que a gente faz da África hoje, né, os chamados estereótipos, e nós vamos falar um pouquinho sobre os reinos da África pré-colonial, ou seja, antes da colonização empregada pelos europeus, né, na Idade Moderna, né, sempre lembrando, né, já começando do primeiro tópico, que a África ela é o berço da humanidade, né, os nossos antepassados mais remotos do Homo sapiens e ainda, né, os nossos antepassados anteriores, eles surgiram no continente africano, né, então isso é sempre uma coisa importante da gente deixar destacado. Outra coisa para a gente deixar destacado também é a diversidade da África. Muitas vezes se faz aquela imagem de que a África ou é só deserto ou é só floresta, né? Não é. Né? A África tem uma riqueza do ponto de vista geográfico muito grande, não é? Tundras, florestas tropicais, savanas, deserto, enfim. Quase de um tudo que a gente tem no mundo tem na África, né? Os recursos naturais, sejam eles minerais com diamantes, né? Sejam o petróleo ou o potencial agrícola, tudo isso é encontrado no continente africano, né? Lembrando que a África atualmente tem 53 países, né? Fala-se mais de 2.000 idiomas, existe uma diversidade étnica e cultural poderosíssima na África, né? Muito intensa e que deixou uma herança não só para o Brasil, né, e para as Américas no geral, né, mas também para outros continentes, tá? Por quê? A gente vê que uma das civilizações mais antigas da humanidade, né, estão os egípcios entre eles, né? Os egípcios, o Egito fica no norte da África, no noroeste, né, ali na chegada do chamado Crescente Fértil, que ficou em contato muito intenso com civilizações da região da Mesopotâmia, né, onde hoje é o Oriente Médio. Então ali é o berço da humanidade, né? Das grandes civilizações, das mais antigas e mais exuberantes civilizações humanas. Então, do ponto de vista da herança, né, muito se discute o quanto os egípcios deixaram de herança para a filosofia grega, por exemplo, né, a matemática, os grandes filósofos gregos, eles foram para o Egito, né, estudar matemática, estudar os mistérios da religião e do pensamento que, se a gente não poderia chamar filosófico, digamos assim, dos egípcios, tampouco seria um pensamento simples, né, pouco sofisticado. Então, é um pensamento que se punha a analisar a realidade, né, a analisar o mundo, né? Nós temos a herança arquitetônica, nós temos a herança religiosa, né? Então nós temos uma grande presença da África, né? Na história da humanidade, né? Com trocas intensas ali na região do Mediterrâneo. Mas, bom, posto isso, nós vamos para os reinos pré-coloniais. O que nos interessa aqui é ver duas grandes regiões, né? A África Central, mais para a parte no chamado Oeste Africano, né, na região que hoje é Mali, Guiné, Congo. Ali nós vamos ver três grandes reinos, né, o reino de Gana, o reino de Mali e o reino de Songhai, né, ou impérios, que muitos chamam também. É uma denominação que nesse momento não faz tanta diferença. O que nos interessa é o seguinte, aquela região, aquela franja mais ao sul do deserto do Saara, também conhecido como Sahel, ela é uma região, né, que desde o período muito remoto é uma região em que o comércio, a troca de produtos ali era bastante intensa, né? Produtos como ouro, como sal, o próprio comércio de escravizados, mas de outros produtos ali naquela região fez com que essa franja sul do deserto do Saara, ela tivesse ao longo dela alguns pontos, né, de trocas comerciais que darão mais adiante origem a cidades, né? E essa região ela vai ser muito rapidamente incorporada ao comércio que liga ao comércio mediterrâneo,
né, via Núbia também, né, os núbios, depois os etíopes e outros reinos ali daquela região mais a leste da África, vão fazer esse meio de campo, digamos assim, entre o sul do deserto do Saara e o norte do deserto do Saara, que é o Egito, né, voltado ali para o Mediterrâneo. Bom, essa região é uma região de intensa atividade comercial, então nada mais natural do que os reinos ali prosperarem por meio de um comércio, né, o chamado comércio transsaariano, tanto Gana, quanto Mali, quanto Songhai, né? Então o que a gente vê inicialmente? O primeiro reino, o reino de Gana, era um reino mais simples, né, formado por um grupo muito pequeno de cidades, né, e controlados pelo rei. Mas a gente vê que com o passar do tempo, o Império de Gana ele entra em decadência e é substituído pelo pelo Império de Mali, né? O pessoal de Mali já teve contato com os almorávidas, né? Na época, os berberes, né? Berberes são povos que habitam o norte da África, berberes já islamizados e que, né, tiveram com ele um contato bastante intenso do ponto de vista comercial e cultural, tanto que o reino de Mali foi islamizado. E, por fim, depois da decadência do Império de Mali, né, vem o Império de Songhai. Né? Então, esse Império Songhai, ele emerge das cinzas, digamos assim, do Império Mali e consegue conquistar vários pequenos reinos da região, impondo também o islamismo e controlando as rotas comerciais nessa região. Né? A gente vai ver que o Império de